Namastê, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Afonso Júnior, instrutor de yoga e de meditação, e todas as quintas-feiras nós temos o nosso encontro aqui no canal Casa Shanti com o nosso podcast. Momento de conversarmos um pouquinho sobre yoga, sobre meditação, sobre zen, sobre filosofia indiana, sobre cultura indiana, sobre Ayurveda. Todas as quintas-feiras nós temos o nosso encontro marcado e hoje não seria diferente. Hoje eu trouxe para vocês um livro muito legal. Esse livrinho vem dentro de um tarô do Osho que chama o Tarô da Transformação. E cada cartinha traz um conto, uma história, geralmente histórias zen, geralmente histórias ligadas mais à cultura oriental. Então eu separei 3 historinhas, eu vou ler essas historinhas para vocês e deixar vocês pensando um pouquinho sobre cada história. E a primeira, eu gostaria de falar sobre desejo. Ele já começa com uma frase assim: é hora de parar de buscar fora de você aquilo que poderia fazê-lo feliz. Olhe para dentro. Então nós vamos perceber como que a meditação e essas técnicas orientais de autoconhecimento são importantes para a gente, principalmente quando a gente lida com essas questões dos desejos, né? Antes de ler a historinha, eu gostaria de lembrar que os nossos desejos, eles estão ligados muito no nosso primeiro chakra, chamado Muladhara Chakra, que fica na base da nossa coluna, lá no ponto cox, que é onde reside a nossa energia Kundalini, né? Então, quando você pratica yoga, você harmoniza esse chakra, né, e os seus desejos, eles passam a ser desejos de transcendência, desejo de autoconhecimento, desejo de fazer bem para o outro e para si mesmo. Mas vamos conhecer essa história, para quem não conhece ainda, vale muito a pena. Existe uma história sufi muito famosa. Um imperador estava saindo de seu palácio para um passeio matinal quando encontrou um mendigo. Ele perguntou ao mendigo: "O que você deseja?" O mendigo riu e respondeu: "Você está perguntando como se fosse capaz de satisfazer o meu desejo." O rei ficou extremamente ofendido e disse: "Certamente sou capaz de satisfazê-lo. O que é? Simplesmente me diga." E o mendigo respondeu: "Pense 2 vezes antes de prometer qualquer coisa." Ele não era um mendigo comum. Tinha sido o mestre do imperador em vida passada, e naquela vida tinha prometido: "Voltarei e tentarei despertá-lo em sua próxima vida. Você perdeu a oportunidade e nesta vida, mas eu voltarei." Mas o rei tinha esquecido completamente. Quem se lembra de vidas passadas? Então ele insistiu: "Realizarei qualquer coisa que você pedir. Eu sou um imperador muito poderoso. O que é possível você desejar que eu não possa lhe dar?" O mendigo respondeu: "É um desejo muito simples. Está vendo essa cumbuca de pedinte? Você pode enchê-la com alguma coisa?" O imperador afirmou: "Certamente." Ele chamou um de seus serviçais e ordenou: "Encha a cumbuca desse homem com dinheiro." O serviçal foi, pegou algum dinheiro e despejou na cumbuca. E o dinheiro desapareceu. E despejou mais e mais. E no momento em que despejava o dinheiro, o mesmo desaparecia e a cumbuca permanecia sempre vazia. Todas as pessoas do palácio se reuniram. Aos poucos o rumor se espalhou pela capital e uma multidão enorme se juntou. O prestígio do imperador estava em jogo. Ele disse aos serviçais: "Se o reino inteiro for perdido, estou pronto a perdê-lo, mas não posso ser derrotado por esse mendigo." Diamantes, pérolas, esmeraldas, seus tesouros estavam se esvaziando. Aquela cumbuca de pedinte parecia não ter fundo. Tudo era colocado nela, tudo desaparecia imediatamente, saía da existência. Finalmente a noite chegou e as pessoas estavam paradas ao redor em absoluto silêncio. O rei se ajoelhou aos pés do mendigo e admitiu sua derrota. Ele falou: "Diga-me apenas uma coisa. Você venceu, mas antes de ir embora, apenas satisfaça minha curiosidade. Do que é feita essa cumbuca?" O mendigo riu e respondeu: "É feita da mente humana. Não existe segredo. É feita simplesmente de desejo humano." Interessante essa história, né, pessoal? A gente pode pensar muito a respeito disso, né, dos nossos desejos, como que a nossa mente é cheia de desejos e como que quando
cada vez mais a gente vai alimentando esses desejos, mais desejos vão surgindo, né? E aí não adianta, você pode ter um iate, você tem a casa mais bonita, você tem o carro do ano, né? Você tem um casamento perfeito, maravilhoso, uma pessoa maravilhosa, mas o vazio ainda está ali, né? Como essa cumbuca aí que nunca tem fundo. Nós precisamos tomar muito cuidado com tudo que a gente deseja, né? Porque a nossa mente, ela tem essa questão dela ir se movendo de um desejo para outro, de um desejo para outro, e a gente nunca fica satisfeito com o que a gente tem. Então nós nos tornamos como se nós fôssemos um mendigo também, porque tudo aquilo que a gente já conseguiu, né, uma conta bancária enorme, um carro maravilhoso, como eu disse, ou qualquer outro desejo, a gente perde a frustração, né, por aquilo. Uma vez eu li um livro do Gasparito, ele falava sobre isso, assim, as pessoas que reclamam do trabalho, e elas deveriam pensar um pouquinho como que elas se sentiram no dia que elas conseguiram aquele trabalho, né, que correram atrás ou que estudaram para tentar passar no concurso, e depois, quando está lá trabalhando, reclama do trabalho, né, ou que conseguiram emprego numa loja, ou trabalhar em alguma casa, e na hora do trabalho reclama, né? Esquece como que foi bom conseguir aquilo. Ou seja, nós temos os desejos, mas assim que a gente realiza os desejos, a nossa tendência da nossa mente, ao invés de se concentrar no momento presente, é gerar ansiedade de já criar mais desejos, mais desejos, mais desejos. E assim a nossa meta na nossa vida, ela nunca é alcançada, né? Porque a gente sempre precisa de outro desejo, né? E a nossa vida inteira a gente passa frustrado porque a gente sempre tem esse vazio interno. O livro ainda fala o seguinte, ó: no dia em que você entender que o desejo como tal resulta sempre em fracasso, o ponto da virada em sua vida chegou. A outra jornada é para dentro. Mova-se nessa direção. Volte-se para casa. Olha a importância aí da meditação e de qualquer técnica de autoconhecimento que possa promover o seu autoconhecimento e você ser feliz pelo que você é. E ter desejos sim, mas ter desejos de transcendência, de ser uma pessoa melhor, de poder fazer o bem para você mesmo e para as pessoas que estão ao seu redor. E, por favor, não entenda que é errado ter desejos. A mente saudável, uma mente humana, ela é feita de desejos, né? E os desejos eles são importantes, inclusive o desejo de evoluir, o desejo de ter uma vida melhor. Isso é muito importante. A grande questão que eu acho que essa história tenta nos passar é exatamente a ideia de quem vive em função de apenas realizar os desejos e nunca tem tempo para curtir, para usufruir as coisas que já tem. Nós ficamos sempre querendo alimentar os nossos desejos e ter sempre prazer, né, e nunca dor. Então a gente sempre foge da dor, e sempre buscando prazer, não reconhecendo a dualidade da vida, né, que existem as duas polaridades, que nós passamos por elas o tempo todo, assim como o mundo inteiro passa pelas 4 estações, né? Toda a natureza passa pelas estações, nós passamos por todas as polaridades, mas os nossos desejos é sempre que a gente tenha mais, e que a gente sempre tenha prazer em tudo que a gente faz, né? E isso faz com que muitas vezes a gente produza sofrimento e não possamos reconhecer o valor real das coisas, né? Então, tudo bem você ter um desejo por ter, por exemplo, o carro melhor do ano, mas saiba usufruir dele, né? Esse, eu acho que é a grande mensagem dessa história. Bom, nós vamos para o intervalo e aí falando sobre dor e prazer. Daqui a pouquinho eu volto, depois dessas músicas que nós vamos ouvir agora, com uma historinha que vai falar sobre a importância da gente sentir e acolher a nossa tristeza. Eu volto daqui a pouco. Krishna Govinda
Krishna Krishna Gopala Devaki Nandana Krishna 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 Gopala
Estamos de volta, eu espero que você esteja gostando do nosso podcast, dessas historinhas orientais. E antes de passar para a segunda história, eu gostaria de deixar as minhas redes sociais. Meu Instagram, AfonsoJRYoga, o Facebook é facebook.com/OmKasaShanti. Lembrando que nós temos um grupo também no WhatsApp, se você quiser participar, 229-9283-2546. Vou repetir, 229-9283-2546. Nós temos atividades todos os dias lá no grupo do WhatsApp. E agora eu gostaria de voltar com a nossa segunda historinha do dia, que ela vai falar sobre desafio. E ela fala da importância dos desafios que a gente enfrenta no dia a dia. Que às vezes as nossas lutas, né, uma tempestade emocional, uma dor física, como que elas são importantes, são uma necessidade para o nosso dia a dia. Nós nos tornamos mais ricos, assim como com a alegria e com a felicidade, com as tempestades, com os relâmpagos, com os trovões, com a tristeza. Você já pensou no positivo da tristeza, no lado positivo da dor, por exemplo? Imagina se você não sentisse nenhuma dor. Você não ia saber, por exemplo, que você estava com um problema no seu estômago. Né? Você não ia saber que você estava com um problema no seu tornozelo e não ia dar a atenção necessária. Então a dor, ela é positiva, porque ela faz a gente crescer, assim como a dor emocional também, né? Nos faz crescer, nos faz desenvolver. E a historinha vai falar um pouquinho sobre isso, eu vou dar uma lida para vocês. Ouvi uma antiga parábola, deve ser muito velha, pois naquela época Deus costumava morar na terra. Um dia, um velho fazendeiro veio a Deus e disse: "Olha, você pode ser Deus, ter criado o mundo, mas preciso lhe dizer uma coisa. Você não é um fazendeiro e não sabe nem o beabá da agricultura. Você tem muito que aprender." Deus disse: "O que você sugere?" E o fazendeiro respondeu: "Dê-me 1 ano e permita que as coisas sejam de acordo comigo e veja o que acontece. Não haverá mais pobreza no mundo." Deus concordou e 1 ano foi dado ao fazendeiro. Naturalmente ele pedia e pensava somente no melhor. Nada de trovões, de ventos fortes, nenhum perigo para a safra. Tudo confortável, aconchegante, e ele estava muito feliz. O trigo crescia tanto. Quando queria sol, havia sol. Quando queria chuva, havia chuva. O quanto quisesse. Nesse ano, tudo estava certo, matematicamente preciso. O trigo estava crescendo muito. O fazendeiro ia a Deus e dizia: "Olhe, dessa vez a safra será tão grande que por 10 anos, mesmo que as pessoas não trabalhem, haverá comida suficiente." Mas quando fizeram a colheita, não havia grãos. O fazendeiro ficou surpreso. Ele perguntou a Deus: "O que aconteceu? O que saiu errado?" E Deus disse: "Por não existir desafio, conflito, fricção, já que você evitou tudo de ruim, o trigo permaneceu impotente." Uma pequena fricção é uma necessidade. As tempestades, os trovões e os raios são necessários. Eles agitam a alma dentro do trigo. Essa parábola tem um valor imenso. Se você for apenas feliz, feliz e feliz, a felicidade vai perder todo o sentido. Será como se alguém estivesse escrevendo com giz branco em uma parede branca. Ela pode continuar a escrever, mas ninguém jamais será capaz de ler. A noite é tão necessária quanto o dia, e os dias de tristeza são tão essenciais quanto os de felicidade. Chamo isso de compreensão. E lentamente, quanto mais você percebe o ritmo da vida, da dualidade, da polaridade, você para de pedir, de escolher, e você descobriu o segredo. Viva com este segredo, e de repente ficará surpreso, como as bênçãos da vida são tão imensas. O quanto é derramado sobre você a cada momento. Mas você viveu em suas expectativas, em seus pequenos e insignificantes desejos triviais, e porque as coisas não se ajustavam a seus desejos, você ficava infeliz. Quando você segue a natureza das coisas, não existe sombra. Então, mesmo a tristeza é luminosa. Nem que a tristeza deixará de vir, ela virá, mas não será sua inimiga. Você a acolherá, pois perceberá sua necessidade. Você será capaz de perceber sua graça, o motivo dela estar presente
e de ser necessária. E sem ela, você será menos, não mais. História muito interessante, né? A gente passar a compreender que a tristeza, as dificuldades que a gente passa são necessárias para agitar a nossa alma interna. E a gente acolher, a gente começar a perceber a dualidade de todas as coisas, né? Só existe sombra porque existe luz. É interessante a gente pensar a respeito disso, né? E acolher o que estiver acontecendo. No dia que você estiver triste, não vá direto se medicar, não. Acolha a tristeza, leva você para um cantinho, medite, faça um yoga nidra, deite, dorme um pouquinho, respire com consciência. Talvez você está no trabalho, ficou triste por algum motivo, ou bateu uma melancolia, não tem como sair, né, fazer outra coisa. Se acolha. É como se você colocasse a dor, a tristeza no colo. Eu aprendi isso com a monja Coen também, né? Você acolhe como se fosse um nenezinho no colo. Não, vem cá, vamos conversar. E aí você compreende que a tristeza faz parte da vida. Tem um texto do Alberto Caeiro que eu gosto muito e que ele fala que é preciso ser natural na felicidade ou na infelicidade. Ele ainda fala, quando se vai morrer, lembrar-se que um dia morre e que o poente é belo e é bela a noite que fica. Lindo isso, né? Você pensar que o dia acaba, mas o poente é bonito e a noite que chega também é bonita se você puder apreciá-la. Eu vejo muitas pessoas hoje que sentem um pouquinho de tristeza e já tomam remédio, já se medicam, né? Não acolhe com naturalidade a tristeza. E ela é tão importante, como disse aí, né? São as polaridades do mundo, como a historinha contou pra gente, né? Um pouquinho de luta, um pouquinho de tristeza, muitas vezes é importante. É óbvio que você não vai alimentar a tristeza, que você vai procurar sair dela, mas vivencie para que depois disso saia. E vivencie com naturalidade, né? Eu tenho que deixar muito claro que alguns processos depressivos realmente são necessários medicações, porque a depressão é algo físico no corpo também. Então, muitas vezes ela tem que ser tratada com acompanhamento médico. Mas eu estou falando dessa tristezinha do dia a dia que a gente tem e que a gente tenta ir para o shopping comprar alguma coisa. Isso não preenche o vazio interior. Esse vazio faz parte da sua alma, faz parte da busca por a conexão com algo muito maior. E a resposta não é encontrada nas compras do shopping ou em remédios e medicações. Bom, vamos ouvir as músicas e daqui a pouco estamos de volta. Shankara, Pashupate
Shankara Umapate Shambho Shankara Pashupate Jaya Shiva Shankara Umapate Shambho Shankara Pashupate Jagadishvara Parmeshvara Gangadhara Shiva Parvati Ramana Jagadishvara Parameshvara
Estamos de volta no nosso último bloco aqui do nosso podcast Hora Shanti e eu queria contar a nossa última historinha de hoje. Conta-se que um grande rei que empregava muitos sábios um dia sentiu-se frustrado com suas riquezas. E um país vizinho mais poderoso que o seu estava se preparando para atacar. O rei estava com muito medo. Tinha medo da morte, da derrota, do desespero, da velhice. Então ele chamou seus sábios e lhes disse: não sei o motivo, mas preciso encontrar um certo anel, aquele que me fará feliz quando eu estiver infeliz e ao mesmo tempo, se estiver feliz e olhar para ele, eu vou me tornar triste. Ele estava pedindo uma chave com a qual pudesse abrir duas portas, da felicidade e da infelicidade. O que ele estava pedindo? Pedindo mestria sobre seus estados de ânimo, dizendo que desejava se tornar mestre deles, ele não queria mais ser sua vítima. Os sábios se consultaram, mas não puderam chegar a uma conclusão. Finalmente foram encontrar com um místico, Sufi, e pediram o seu conselho. O Sufi tirou o anel do seu dedo e lhe entregou, dizendo: há uma condição, dê ao rei, mas lhe diga para só olhar para essa pedra quando tudo estiver perdido, quando a confusão for total, a agonia completa, estiver absolutamente desamparado. De outra forma, ele vai perder a mensagem. O rei obedeceu. Seu país estava perdido e ele fugiu do seu reino para salvar a vida. O inimigo estava seguindo e ele podia ouvir os cavalos. E seu cavalo morreu. Então ele correu a pé e chegou em um beco sem saída. Havia apenas um abismo. No último instante ele lembrou-se do anel. Abriu, olhou atrás da pedrinha do anel e lá estava uma mensagem. E ela era: isso também passará. Muito legal essa história, né? Ela me lembra de uma passagem na vida do Chico Xavier, que eu tive a oportunidade de conhecer a casa dele no interior de Minas. E lá tinha perto da máquina de datilografar dele, tinha uma mensagem escrito exatamente isso. Isso também passará. E o filho dele me contou que foi uma vez que o Chico estava passando por algo também, que ele estava com muita dificuldade, e ele pediu para que recebesse uma mensagem do além. E então ele psicografou uma carta para ele mesmo e era só isso, essa frase: isso também passará. E assim a gente ter a certeza de que tudo é transitório, que a alegria é transitória, que a tristeza também é transitória, assim como a nossa vida aqui nesse planeta e as fases que nós estamos vivendo, né? Tudo é passageiro, então vamos aproveitar o máximo que nós pudermos. E vamos nos dedicar, desde o início lá, lembrar da historinha dos desejos, né? A ter desejos transcendentes, que promovam o bem. Não é errado ter desejos, mas cuide, né? E usufrua do que você tem. A você acolher as suas alegrias, acolher também as suas tristezas e ser natural. Lembrar que é natural o que você sente, o que você passa, né? Se acolher com naturalidade, isso é muito importante. E por último, essa historinha que eu acabei de contar agora. Lembrar que tudo passa, tudo é passageiro. E assim também passou o nosso tempo e o nosso podcast vai finalizar aqui. Vou deixar vocês com mais duas músicas bem legais para harmonizar o ambiente que você estiver agora. Lembrando que
Esse sábado agora não teremos prática de yoga online, porque eu estou no Rio de Janeiro e lá no Rio as minhas aulas começam muito cedo, então eu não tenho como guiar a prática. Mas segunda-feira nós temos um vídeo no canal Casa Shanti, quinta-feira podcast e sábado que vem prática de yoga ao vivo aqui pelo YouTube. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Se quiser sugerir temas para o nosso podcast, deixa um recadinho aí embaixo e me dê o feedback também do que você está achando do nosso podcast, do nosso Hora Shanti. Muito obrigado pela presença de vocês, obrigado por me acompanhar. Até o nosso próximo vídeo. Tchau! महावीराय दशभुजाय मदनकालविनाशन मृत्युं हन हन यम यम मद मद कालं संहर संहर सर्वग्रहान् चूर्णय चूर्णय नागान् मूढय मूढय रुद्ररूप त्रिभुवनेश्वर सर्वतोमुख हुं फट् स्वाहा ॐ नमो गणपतये श्वेतार्कगणपतये श्वेतार्कमूलनिवासाय वासुदेवप्रियाय दक्ष प्रजापतिरक्षकाय सूर्यवरदाय कुमारगुरवे ब्रह्मादिसुरासुरवन्दिताय सर्पभूषणाय शशाङ्कशेखराय सर्वमालालङ्कृतदेहाय धर्मध्वजाय धर्मवाहनाय त्राहि त्राहि देहि देहि अवतर अवतर गं गणपतये वक्रतुण्ड गणपतये वर वरद सर्वपुरुषवशङ्कर सर्वदुष्टमृगवशङ्कर सर्वस्ववशङ्कर वशीकुरु वशीकुरु सर्वदोषान् बन्धय बन्धय सर्वव्याधीन् निकृन्तय निकृन्तय सर्वविषानि संहर संहर सर्वदारिद्र्यं मोचय मोचय सर्वविघ्नान् छिन्दि छिन्दि सर्ववज्राणि स्फोटय स्फोटय सर्वशत्रून् उच्चाटय उच्चाटय सर्वसिद्धिं कुरु कुरु सर्वकार्याणि साधय साधय गां गीं गूं गैं गौं गं गणपतये हुं फट् स्वाहा Mi maior, Paulinho. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare,
Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama
Hare Krishna, Krishna Krishna,